Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Mário aqui mais uma vez com vocês para darmos sequência no nosso projeto de leitura, o projeto 365. Muito obrigado por vocês estarem nos acompanhando e fazendo parte desse movimento de aprofundamento na palavra do Senhor. Como fazemos todos os dias, oremos. Querido Pai que está no céu, muito obrigado por mais esse dia. Que o Senhor, Pai, nos capacite nessa nossa jornada. Que o Senhor nos dê discernimento, sabedoria e entendimento da Tua palavra, Pai. Que o Teu Santo Espírito nos guie, Pai, e possamos sair daqui mais cheios de Ti. Te pedimos, Pai, que o Senhor nos dê um bom dia, abençoando a nossa vida e nossa família, Pai. Tudo isso te pedimos em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém. Hoje ainda, irmãos, vamos dar sequência na nossa leitura, mais 3 capítulos ainda no livro de Êxodo, os capítulos 22, 23 e 24. Certo? Para iniciarmos, Bíblia em mãos, livro do Êxodo, Êxodo capítulo 22. Se alguém furar um boi ou uma ovelha e abater ou vender o animal, por um boi pagará 5 bois e 4 ovelhas por uma ovelha. Se um ladrão for achado arrombando uma casa e sendo ferido, morrer quem o feriu, não será culpado do sangue. Se, porém, já havia sol quando isso aconteceu, quem o feriu será culpado do sangue. O ladrão deverá fazer restituição total. Se não tiver com o que pagar, será vendido por seu furto. Se aquilo que roubou for achado vivo em seu poder, seja boi, jumento ou ovelha, pagará o dobro. Se alguém fizer pastar o seu animal num campo ou numa vinha e o largar para comer em campo de outra pessoa, pagará com o melhor do seu próprio campo e o melhor da sua própria vinha. Se ir romper fogo e pegar nos espinheiros e destruir os feixes de cereal colhido ou a plantação que já estiver madura, ou o campo todo, aquele que acendeu o fogo pagará totalmente o queimado. Se alguém der ao seu próximo dinheiro ou objetos para guardar, e isso for furtado, aquele que o recebeu, o ladrão, se for achado, pagará o dobro. Se o ladrão não for achado, então o dono da casa será levado diante dos juízes, a ver se não meteu a mão nos bens do próximo. Em todo negócio fraudulento, seja a respeito de boi, ou de jumento, ou de ovelhas, ou de roupas, ou de qualquer coisa perdida, de que uma das partes diz, isto é meu, a causa de ambas as partes será levada diante dos juízes. Aquele a quem os juízes condenarem pagará o dobro ao seu próximo. Se alguém der ao seu próximo um animal para que tome conta dele, seja jumento, boi, ovelha ou outro animal qualquer, e este morrer, ficar aleijado ou for afugentado, sem que ninguém o veja, então haverá juramento do Senhor entre ambos, de que não meteu a mão nos bens do seu próximo. O dono aceitará o juramento e o outro não fará restituição. Porém, se de fato o animal tiver sido furtado, terá de pagá-lo ao seu dono. Se for dilacerado, trará o que restou em testemunho disso e não pagará o animal dilacerado. Se alguém pedir emprestado a seu próximo um animal e este ficar aleijado ou morrer, não estando presente o dono, aquele que pediu emprestado terá de pagá-lo ao seu dono. Se o dono esteve presente, não o pagará. Se foi alugado, o preço do aluguel será o pagamento. Se alguém seduzir uma virgem que ainda não foi prometida em casamento e tiver relações com ela, pagará seu dote e a tomará por mulher. Se o pai dela definitivamente não quiser dar-lhe a moça em casamento, aquele que a seduziu pagará em dinheiro conforme o dote das virgens. A feiticeira você não deixará viver. Quem tiver coito com o animal será morto. Quem sacrificar aos deuses, não somente ao Senhor, será destruído. Não maltrate o estrangeiro, nem o oprima, porque vocês foram estrangeiros na terra do Egito. Não maltratem as viúvas nem os órfãos. Se de algum modo os maltratarem e eles clamarem a mim, eu lhes ouvirei o clamor. A minha ira se acenderá e eu matarei vocês à espada.
As suas mulheres ficaram viúvas e os seus filhos ficaram órfãos. Se você emprestar dinheiro a alguém do meu povo, ao pobre que está com você, não trate ele como um credor que impõe juros. Se você pegar o manto do seu próximo como penhor, devolva-o antes do pôr do sol, porque é com ele que se cobre, é a roupa do seu corpo em que ele se deitaria. Quando ele clamar a mim, eu o ouvirei, porque sou misericordioso. Não blasfeme contra Deus nem amaldiçoe uma autoridade do seu povo. Não demore em trazer ofertas do melhor das suas colheitas e das suas vinhas. Entregue-me o primogênito de seus filhos. Faça o mesmo com as suas vacas e com as suas ovelhas. Deixe que a cria fique 7 dias com a mãe, mas no 8º dia você entregará a mim. Vocês serão homens consagrados a mim, portanto, não comam carne de animais dilacerados no campo. Joguem essa carne aos cães. Capítulo 23. Não espalhe notícias falsas e não entre em acordo com o ímpio para ser testemunha maldosa. Não siga a multidão para fazer o mal e num processo não deponha com a maioria para torcer a justiça. Não seja parcial, nem mesmo com o pobre nas suas demandas. Se você encontrar desgarrado o boi ou o jumento do seu inimigo, leve-o sem falta de volta para ele. Se você vir prostrado debaixo da sua carga o jumento daquele que odeia você, não o abandone, mas ajude o dono a erguer o animal. Não perverta o direito do pobre que vem até você com a sua causa. Fique longe da falsa acusação. Não mate o inocente e o justo, porque não justificarei o ímpio. Não aceite suborno, porque o suborno cega até o perspicaz e perverte as palavras dos justos. Não oprima o estrangeiro. Vocês sabem o que é ser estrangeiro? Pois foram estrangeiros na terra do Egito. Durante 6 anos você semeará a sua terra e recolherá os seus frutos. Porém, no 7º ano, deixe a terra descansar e não a cultive, para que os pobres do seu povo achem o que comer e os animais do campo comam do que sobrar. Faça o mesmo com a sua vinha e com o seu olival. 6 dias você fará seu trabalho, mas no 7º dia descanse, para que descanse também o seu boi, o seu jumento, e para que o filho da sua escrava e o estrangeiro se revigorem. Deem atenção a tudo o que eu tenho dito a vocês. O nome de outros deuses não deve ser lembrado nem pronunciado por vocês. 3 vezes no ano celebrem uma festa para mim. Celebrem a festa dos pães sem fermento. Durante 7 dias vocês comerão pães sem fermento, como ordenei a vocês. Façam isso no tempo indicado no mês de Abibe, porque nesse mês vocês saíram do Egito. Ninguém apareça diante de mim de mãos vazias. Celebrem a festa da ceifa, dos primeiros frutos do seu trabalho, do que vocês semeiam no campo, e a festa da colheita, ao final do ano, quando vocês recolhem do campo o fruto do seu trabalho. 3 vezes por ano, todo homem deve comparecer diante do Senhor Deus. Não ofereçam sangue do seu sacrifício com pão fermentado. Nem deixem que a gordura da minha festa fique durante a noite até a manhã seguinte. Tragam as primícias dos frutos de sua terra à casa do Senhor, seu Deus. Não cozinhe o cabrito no leite da sua própria mãe. Eis que eu envio um anjo adiante de vocês para que os guarde pelo caminho e os leve ao lugar que tenho preparado. Deem atenção a ele e ouçam o que ele diz. Não se rebelem contra ele, porque não perdoará a transgressão de vocês, pois nele está o meu nome. Mas se vocês ouvirem atentamente o que ele disser e fizerem tudo o que eu ordeno, então serei inimigo dos que são inimigos de vocês e adversário dos que são adversários de vocês. Porque o meu anjo irá diante de vocês e os levará aos amorreus, aos heteus, aos ferezeus, aos cananeus, aos heveus e aos jebuseus, e eu os destruirei. Não se curvem diante dos deuses deles, nem os adorem, nem sigam os costumes deles. Pelo contrário, destruam totalmente esses ídolos e despedacem as suas colunas. Adorem o Senhor, o Deus de vocês, e Ele abençoará o pão e a água de vocês. Tirarei as enfermidades do meio de vocês. Na sua terra não haverá mulher que aborte nem estéril. Darei a vocês uma vida longa.
Enviarei o meu temor diante de vocês, confundindo todos os povos que vocês contrarem. Farei com que todos os seus inimigos virem as costas e fujam de vocês. Também enviarei vespas diante de vocês que expulsem os heveus, os cananeus, os heteus de diante de vocês. Não os expulsarei de diante de vocês num só ano, para que a terra não se torne em desolação e as feras do campo não se multipliquem contra vocês. Pouco a pouco os expulsarei diante de vocês, até que vocês se multipliquem e tomem posse da terra. Porém as suas fronteiras desde o Mar Vermelho até o Mar dos Filisteus, e desde o deserto até o Eufrates, porque entregarei nas suas mãos os moradores da terra, para que vocês os expulsem diante de vocês. Não façam nenhuma aliança com eles, nem com os deuses deles. Eles não habitarão na sua terra, para que não façam com que vocês pequem contra mim. Se adorarem os deuses deles, isso será uma cilada para vocês. Capítulo 24. Deus disse a Moisés: Subam para junto do Senhor, você, Arão, Nadab e Abiú e 70 dos anciãos de Israel, e adorem de longe. Só Moisés se aproximará do Senhor. Os outros não se aproximarão, nem o povo subirá com ele. Moisés foi e transmitiu ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Então todo o povo respondeu a uma voz e disse: Tudo o que o Senhor falou, nós faremos. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor e, tendo se levantado de manhã cedo, edificou um altar ao pé do monte e ergueu 12 colunas, segundo as 12 tribos de Israel, e enviou alguns jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram ao Senhor holocaustos e sacrifícios pacíficos de novilhos. Moisés pegou a metade do sangue e o pôs em bacias, e a outra metade aspergiu sobre o altar. Depois pegou o livro da aliança e o leu para o povo. E eles disseram: Tudo o que o Senhor falou nós faremos e obedeceremos. Então Moisés pegou aquele sangue e o aspergiu sobre o povo e disse: Eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez com vocês de acordo com todas estas palavras. Moisés, Arão, Nadab e Abiú e 70 dos anciãos de Israel subiram o monte e viram o Deus de Israel, sob cujos pés havia como que uma pavimentação de pedra de safira, que se parecia com o céu na sua claridade. Deus não estendeu a mão contra os escolhidos dos filhos de Israel. Eles viram Deus, comeram e beberam. Então o Senhor disse a Moisés: Suba para junto de mim, no monte, e fique lá. Darei a você tábuas de pedra, a lei e os mandamentos que escrevi para que você ensine o povo. Moisés se aprontou juntamente com Josué, seu auxiliar, e subiu o monte de Deus. Ele disse aos anciãos: Esperem aqui até que voltemos para junto de vocês. Eis que Arão e Hur ficam com vocês. Quem tiver alguma questão deve se dirigir a eles. Tendo Moisés subido, uma nuvem cobriu o monte, e a glória do Senhor pousou sobre o monte Sinai. E a nuvem o cobriu durante 6 dias. No 7º dia, no meio da nuvem, o Senhor chamou Moisés. Aos olhos dos israelitas, o aspecto da glória do Senhor era como um fogo consumidor no alto do monte. E Moisés, entrando pelo meio da nuvem, subiu o monte, e lá permaneceu 40 dias e 40 noites. Amém. Finalizamos a nossa leitura de hoje. Fizemos aí os 3 capítulos, que seria a nossa meta. E como já foi comentado em outros vídeos, a história vai sendo contada, nós vamos lendo e vai despertando interesse por continuar a leitura. Se você se sentir bem para assim fazer, continue. O projeto é só uma direção, para a sua leitura da palavra do Senhor. Traçamos esse caminho e pretendemos segui-lo, mas o mais importante é fazer a leitura da palavra. O ritmo é seu, depende única e exclusivamente do seu tempo, da sua disponibilidade, disposição. Que você vai lendo e as histórias pedem que se complete e o interesse vem surgindo. Mas chegamos à nossa meta hoje dos 3 capítulos.
Amanhã faremos a leitura de mais 3 capítulos e assim sucessivamente. Bem, o mais importante é seguirmos lendo a palavra do Senhor, meditando nela, pedindo sempre auxílio do Espírito Santo para nos conduzir. Essa é a meta, aprofundarmos na palavra do Senhor, lendo todos os dias um pouquinho dela, uma porção dela. Amém? Que tenhamos um bom dia, que Deus nos abençoe, nos proteja, nos guie, nos guarde durante todo esse dia. Amém? Deus os abençoe. Até amanhã. Graça e paz.